Hoje a gente começa um treinamento chamado O Caminho e o Caminhante. Qual a diferença entre um e outro? O que eles têm em comum? Isso vem de uma frase muito antiga dentro do taoísmo, que geralmente as pessoas ouvem quando estão estudando para se tornarem iniciadas. O que é um iniciado? Só para explicar. Dentro do taoísmo você tem uma pessoa que busca o seu estudo, então ele vai conhecendo o taoísmo, ele vai se aprimorando ao taoísmo, até que chega um momento em que ele pode escolher praticar o taoísmo ou apenas estudar o taoísmo. Tem essa diferença. Chega um momento em que ele escolhe, bom, eu tomei uma decisão, eu vou me tornar um taoísta. E nesse momento ele pega toda a filosofia e coloca em prática. E ao praticar, fantástico, ele começa então a seguir o caminho dele, a plantar o taoísmo dentro da vida dele. Parabéns! Mas existe ainda mais uma etapa. Aquela pessoa que busca o caminho de se tornar um religioso taoísta, que dentro do taoísmo nós chamamos de iniciados. Então, quem é uma pessoa que foi iniciada? É uma pessoa que recebeu como uma bênção, como um batismo, ele assume o taoísmo como a sua religião. E dentro do momento da sua iniciação, o momento da liturgia, onde o sacerdote vai, joga água na cabeça, queima um talismã, escreve um símbolo ao redor dele, ele ouve uma das frases, ele ouve que uma pessoa precisa ter 3 coisas importantes. A primeira é o seu caminho. Então é importante que cada pessoa tenha um caminho a ser seguido. Um caminho de tomar uma decisão. Eu quero ir por ali. Eu quero ir por aqui. Eu não quero seguir esse caminho. Eu quero aquele. E no momento em que a pessoa toma essa decisão, por naturalidade, ela tem um caminho. Então, um caminho representa uma direção. E para o taoísmo, o caminho representa o caminho certo da vida. E qual é o caminho certo da vida? É o caminho que é anatômico para a nossa alma. Então, se é espontâneo para você trabalhar com as mãos, trabalhar com as coisas, então, naturalmente, você vai trabalhar a sua energia. Depois de um tempo, você começa, então, a trabalhar a sua força. Isso representa o seu tal, a sua natureza, o seu dom, a sua vocação. Essa é a primeira parte. A segunda parte é quando você começa a aplicar a sua caminhada, isso é o caminho. O segundo é quando você aprende e começa, então, a aplicar. E você vai aplicando, você vai aprendendo um pouco do taoísmo, vai colocando em prática. Vai aprendendo alguma coisa, vai colocando em prática. Vai vendo o seu resultado, a sua transformação natural. Então, nós dizemos que você precisa de um caminho, você precisa da ação, que é o caminhar, e isso faz de você um caminhante. Então, são 3 coisas. O caminho, o caminhante e o ato de caminhar. Se um desses 3 faltar, provavelmente a pessoa não está completa. Ela tem um caminho, mas ela não caminha. É como uma pessoa que tem uma trilha no meio do mato, e se ela não caminhar, aquele mato cresce e aquele caminho desaparece. Então, um caminho que não é caminhado, desaparece. Então, se ela tem um caminho, mas ela não caminha, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Se ela tem um caminho, mas ela não se sente a pessoa certa para aquele caminho, ela não é o caminhante daquele caminho. Resultado disso, ela vai fazendo aquilo de forma artificial, de forma em que ela não sente o seu caminho espontâneo. Ela está fazendo, mas ela não está feliz. E às vezes a pessoa deseja caminhar, quer fazer, quer produzir, mas não tem uma direção bem definida. Faltou um caminho. Então, o caminho, o caminhante e o ato de caminhar. São esses 3, que é o tema do nosso encontro. Então, dentro desse pensamento, é que Lao Tse, o maior filósofo do taoísmo, o maior pensador do taoísmo, ele deixou dentro do seu livro, chamado Livro do Caminho da Virtude, que é o Tao Te Ching, ele deixou 81 capítulos. E desses 81 capítulos, que foi o mais conhecido, o livro mais conhecido, existia um filósofo chamado Wang Bi. O Wang Bi, ele viveu num período entre 226 até 249, o ano, em que
ele se dedicou, ele era um filósofo taoísta, e ele se dedicou a pegar o Tao Te Ching, a pegar o livro do Caminho da Virtude e colocar em prática. Ele pregava que a pessoa ela deveria ler os capítulos do Tao Te Ching como a filosofia, e deveria colocar aquilo em prática, aplicar o taoísmo no dia a dia. Por isso, ele deixou uma maneira de estudar o Tao Te Ching. Então, é isso que a gente vai passar uma parte dele hoje, porque isso dá um treinamento completo, mas eu vou passar uma parte dele para você entender e começar a aplicar ainda hoje. Então, a gente pode começar, se você tiver um Tao Te Ching, será excelente, você pode pegar o Tao Te Ching e colocar no capítulo 41. Se você não tiver, não tem problema, porque eu vou falar a frase que a gente encontra dentro do Tao Te Ching. E no capítulo 41, a gente vai começar pelo 41. No capítulo 41, é quando o Ambi observava a origem de um problema. Quando você começa a observar um problema. Então, você está caminhando dentro da sua vida, dentro da sua história, você está produzindo aquilo que você produz, quando, de repente, você sente um problema. Tem um desvio, um obstáculo dentro da sua vida, não importa qual, financeiro, social, amoroso, em relacionamentos, emocional, espiritual, tanto faz. Você sentiu um obstáculo. Então, quando você vê um problema, você, então, tem um tipo de comportamento que Lao Tse deixou nesse capítulo como as 3 pessoas. Você pode encontrar 3 qualidades de pessoa ou 3 comportamentos que todos nós temos ao mesmo tempo. O primeiro, como diz a frase do Tao Te Ching, ele dizia, existem 3 pessoas, 3 tipos de pessoas. O homem superior, o homem mediano e o homem inferior. Então ele falava, Lao Tse falava que o homem superior, que é aquele que geralmente a gente segue o exemplo, o homem superior, ao ouvir sobre o caminho, ao sentir o chamado daquele caminho, ao perceber que a direção dele é por ali e não por ali, ele simplesmente começa a praticar. Então, ao ouvir sobre o caminho, ao perceber sobre o caminho, ele começa a praticar imediatamente. E por isso ele vai tendo um resultado. Enquanto que o segundo homem, a segunda qualidade humana, ao ouvir sobre o caminho, que é chamado homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, ele até sente uma vontade de praticar, mas tem tantos compromissos dentro da vida que ora pratica, ora abandona. Ora pratica, ora abandona. Então, de tempos em tempos, ele está praticando, tendo resultados, mas de repente ele para. Por que ele parou? Talvez por um compromisso, talvez por negligência, talvez por algo mais forte, ou que ele considere mais forte. É a importância que ele dá em relação ao caminho. Existem coisas que passam a ter um valor, uma importância maior para ele, então ele abandona o caminho dele e vai fazer aquilo que ele precisa fazer, ou que ele dá importância. Então, ora pratica, ora abandona. Essa é a segunda qualidade do ser humano. E a terceira, que é chamado homem inferior. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, ao perceber o caminho, ao ser chamado pelo caminho dele, ele simplesmente ri, ignora, vira as costas e vai embora. E com isso, ele não percebe a oportunidade que apareceu para ele. Ele não sente o resultado dentro da vida dele. Ele simplesmente vai no caminho dele. Então, nós temos 3 qualidades, 3 comportamentos, 3 estados comportamentais que todos nós praticamos. Em alguma área da nossa vida, quando a gente percebe aquilo, a gente vê como uma oportunidade e vai. E nesse momento, você vai com a sua prática. Não existe dualidade. Não existe, eu vou fazer pelo meu filho, eu vou fazer pelo meu pai, eu vou fazer por mim. Não, simplesmente você faz porque precisa ser feito. É vital, é como respirar. Então, ao perceber aquilo, você sente a sua natureza e começa a aplicar. E isso pode estar acontecendo dentro da sua vida, em alguma área da sua vida. Essa é a primeira etapa. Em alguma área da sua vida, você pode estar tendo o comportamento de um homem mediano. Ora pratica, ora abandona. Ora você medita, ora você não medita. Ora você está fazendo alguma coisa, ora você abandona. Ora você está produzindo alguma coisa, de repente você para. Isso representa a constância. A constância, geralmente, são desculpas. Por que você não fez? Não, é por causa de tal coisa, é por causa do meu pai, é por causa do meu filho. E, com isso,
as histórias vão sendo contadas como motivo para você não caminhar o próprio caminho. Por isso o tema de hoje, você tem um caminho e tem um caminhante. Aonde está o ato de caminhar? Em que momento você deve seguir adiante? Esse é o pensamento principal. E também em alguma área da sua vida, além de você estar praticando como homem superior, praticando e abandonando em outra área como homem mediano, em alguma parte da sua vida, você pode estar ignorando. Você pode estar virando as costas, indo embora, porque não está sentindo o valor daquilo. Não tem valor. E com isso, a energia da pessoa fica interrompida. E aí fica, então, um questionamento: em que área da sua vida, qual área da sua vida você não está dando tanta importância? Qual área da sua história que você não está percebendo a sua caminhada, não está percebendo a sua oportunidade? Então, existem lugares que a gente dá ênfase, que é o homem superior, então a gente pratica com vigor, com afinco. Existem momentos em que, áreas da nossa vida em que a gente ora pratica, ora abandona, e também conta histórias e desculpas do porquê que a gente não faz aquilo. E existem áreas da nossa vida em que a gente não percebe a oportunidade, em que a gente não tem a percepção de valor daquilo, ou daquela pessoa, daquela oportunidade. Por não ter a percepção do valor, a gente não consegue absorver, adotar aquilo como nosso, absorver e transformar, crescer, evoluir com aquilo que se tornou um recurso. A gente não vê aquilo como um recurso. Então, qual é a área da sua vida, que parte da sua vida, você às vezes não está dando importância, você não está vendo, você não está enxergando? Que área da sua vida você está em excesso, como homem superior, está fazendo demais? E qual área da sua vida, muitas vezes, você está com alguma negligência? Esse é o questionamento para você perceber a origem do problema. Então, a origem do problema, geralmente, na visão de Wan Bi, que foi esse filósofo, ele dizia que a origem de qualquer problema é quando nós temos os três comportamentos simultaneamente acontecendo na nossa história, na nossa vida, em alguma parte da nossa história. Então, você pode falar: puxa, mas eu estou trabalhando muito como homem superior. Eu peguei esse emprego, eu peguei esse trabalho, eu peguei isso aqui e estou fazendo e produzindo. Então, por que eu não... E apesar de eu estar ganhando, tendo algum lucro, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou feliz? E talvez a felicidade esteja na não percepção de valor em alguma área da sua vida. Qual área da sua vida você não está dando valor? Qual área da sua vida você está usufruindo e abandonando? Usufruindo e abandonando, como homem mediano. Então, ali talvez seja a origem do infortúnio ou da sensação de que não está completo, de que não está pleno. Então, é importante você sempre observar qual é a origem do problema, aonde ela começou, em que área da nossa vida. Por isso, o Wan Bi, ele pegava o capítulo 41 e iniciava, então, um processo. Esse processo é chamado o caminho e o caminhante. No capítulo 41, se você tiver o livro, você pode ir no Tao Te Ching e pegar o capítulo 44. Se você não tiver, não tem problema, porque a gente vai continuar falando sobre ele. O capítulo 44, depois que você viu a origem de um problema, no capítulo 41, no 44, o Wan Bi falava sobre os valores das coisas. O que é importante? Ele começava com uma frase de Lao Tse. Lao Tse disse, há 3.200 anos atrás, ele falou: a fama ou o corpo? O que é mais importante? A fama ou o corpo? O que adoece mais? Então, é você observar os seus valores dentro da fama, do seu reconhecimento, daquilo que vem para você. Qual é o preço disso? O quanto de saúde do seu corpo, o quanto de tempo de vida, o quanto de tranquilidade emocional, mental, psicológica, você vai investir para que aquilo traga algum retorno. Será que vale ou será que não vale? Então, o pensamento de Lao Tse seria a fama ou o corpo. Então, quanto vale cada um? Quanto vale o reconhecimento, talvez, de um parente, talvez de um chefe, talvez até de um funcionário? Quanto vale esse reconhecimento? Quanto que a gente tem que investir no nosso tempo? Da mesma maneira, o que adoece mais?
Adoece mais você possuir alguma coisa ou se tornar alguma coisa. E, geralmente, o que adoece é quando a pessoa luta muito, caminha muito e se desgasta, tem a sua energia, a sua vitalidade extraída, subtraída, no momento em que ela tenta resgatar, possuir, crescer, consertar, acrescentar alguma coisa dentro dela. No momento em que ela deseja, ou tem um sentido de posse, é o momento em que existe uma troca. Eu preciso de alguma coisa e, por isso, eu invisto meu tempo e a minha vitalidade ali. Aí você fala, mas, Hamilton, isso acontece sempre. Pois é, mas existe uma maneira que o Ambi, que é esse filósofo taoísta, ele percebeu. Para que você possa continuar possuindo, para que você possa continuar construindo, além do momento de possuir, é o momento de se tornar alguém, se tornar alguma coisa. É como uma pessoa que deseja possuir, deseja ter 10.000 seguidores nas suas redes sociais. Pois bem, o que é mais importante? Ter aqueles 10.000 seguidores ou ser digno de ser seguido? Ser alguém que acrescenta alguma coisa para esses 10.000 seguidores. Então, você prefere ser o famoso ou você prefere ser querido? Qual a diferença entre eles? Famoso ou querido? E pode ser dentro da sua família, você pode ser respeitado ou ser querido. Dentro do seu trabalho, você pode ser responsável, profissional ou ser querido. Isso é a diferença, pelo menos na visão taoísta, entre o possuir e o se tornar. Então, o que adoece mais? É o momento em que você só se esforça em possuir e esquece de se tornar alguém, de se tornar alguma coisa, de ser uma pessoa com um crescimento maior. Por isso, ele fazia a pergunta, a fama ou o corpo? O que adoece mais? O que transforma mais? O que faz com que a pessoa se transforme quem você é, nesse caso? E quando a gente pergunta quem você é, a gente pensa sobre o ego ou sobre a alma. E a diferença do ego e da alma, que é um questionamento muito grande dentro de qualquer caminho espiritual, onde alguns caminhos espirituais, inclusive, falam que você tem que matar o seu ego, você tem que destruir o seu ego, você não pode ter ego. Dentro do taoísmo é um pouco diferente. A gente fala, você já tem um ego, então espiritualize o seu ego, porque a diferença entre o ego e o estado original dele, que é a alma, é que, enquanto o ego deseja crescer, deseja brilhar, deseja se tornar alguém, fazer alguma coisa, a alma, ao invés de brilhar, a alma deseja iluminar, levar luz para aquele local, levar luz para aquelas pessoas, levar a clareza, a lucidez, a compreensão, que pode ser de forma erudita, de forma engraçada, de forma despojada, mas sempre leva a luz. Um quer brilhar, o outro quer iluminar. Essa é a diferença do ego para a alma. Essa é a diferença dos dois. E os dois representam a mesma coisa, então não se preocupe em destruir o ego ou evitar o ego. Assuma ele e espiritualize ele. Dê a ele um novo comportamento, um comportamento mais espiritualizado, mais luminoso, mais iluminado. Então perceba quem você é. Isso são os seus valores. E o Ambi, esse filósofo taoísta, ele dando continuidade nesse processo onde a gente viu que é chamado o método do caminho e do caminhante. A gente começou no Tao Te Ching, capítulo 41, foi para o capítulo 44, até que a gente o Ambi pula para o capítulo 49. E no capítulo 49, ele fala sobre o seu posicionamento, a maneira como a pessoa deve se posicionar dentro da vida. Porque primeiro ela encontrou o problema, lá no capítulo 41. Observou, então, que ora pratica, ora abandona, pratica com afinco ou ignora. Então, ele encontrou o problema. Segundo, ele percebeu os seus valores. Então, ele percebeu quanto que vale cada coisa. O quanto, se ele deseja brilhar ou se ele deseja iluminar. Se ele deseja adoecer o seu corpo para algum reconhecimento ou ao contrário. Então, com isso,
a gente parte, então, para o capítulo 49 do Tao Te Ching, que o Ambi, esse filósofo, falava sobre o posicionamento. O posicionamento da pessoa. Lao Tse deixou ali na frase, se você não tiver o livro, ele dizia: haja com cautela, fundindo os corações, unindo os corações. Não pegue o coração do outro e junte com o seu. Una todos os corações ao seu redor. Então, primeira coisa, haja com cautela. E o que é agir com a cautela? Agir com a cautela representa você ter uma das virtudes do taoísmo, prudência. A prudência no seu comportamento. Prudência pode ser a sua polidez, a sua educação. Prudência é você refletir, será que é favorável eu ir por ali? E não ir em direção, seguindo só porque uma oportunidade apareceu. Ao contrário, a oportunidade surgiu. Será que ela é minha ou ela é de alguém? Então, com muita prudência, com muita cautela, com muita percepção, com muita consciência, eu vou para lá. Então, eu me posiciono de forma diferente. Eu ajo com cautela. Eu não vou no impulso. Quer ver uma forma que eu sempre passo nas aulas? Quem já assistiu alguma aula vai lembrar disso. Quando uma pessoa me traz um presente, e esse presente chega até mim, eu recebo ele e, de verdade, eu desperto um sentimento, talvez de felicidade. Na hora que eu recebo aquilo, eu não abro de imediato. Eu simplesmente dou um tempo e sinto aquele objeto. Sinto se ele faz parte de mim. Eu olho ele e logo me vem o local certo para ele, como uma peça de um quebra-cabeça. Eu olho ele e falo, esse objeto cabe dentro da minha vida nessa posição. E eu sinto, então, a utilidade daquele objeto. Sentindo a utilidade daquele objeto, que pode ser um livro, que pode ser um ensinamento, que pode ser, por exemplo, um relógio, que pode ser qualquer coisa. Eu sinto a utilidade dele, aonde ele se encaixa. Isso é o posicionamento, é a prudência. Então, eu olho alguns minutos ou segundos para ele e sinto. E, ao sentir, eu sei se ele faz parte do meu tal, do meu caminho, e aonde ele deve ser encaixado. É nesse momento. O que acontece, que geralmente eu falo, é que às vezes eu recebo aquele objeto e eu fico olhando. E a pessoa que esperava aquele momento eufórico, geralmente artificial, obrigado, ele olha, ele me vê e fala, não gostou, né? Não era o que você esperava. Eu falei, não, calma, eu ainda estou sentindo o objeto, ainda estou sentindo o presente, ele ainda está como um download, ele ainda está baixando dentro de mim, eu estou sentindo ele. Isso representa cautela. E você pode usar isso não apenas com um presente, mas com uma oportunidade, talvez com um convite, com a chance de você trabalhar numa determinada empresa, de você comprar determinada coisa, e com isso você vai criando um posicionamento, onde você age com cautela. O Ambi, esse filósofo taoísta, falava, haja com cautela, haja com prudência. Lao Tse ainda falava, fundindo os corações. E o que é fundir o seu coração? É você converter os sonhos. Falar para o outro, você também pode sonhar esse sonho, realizar isso. Então, pega aquilo e traz para você, converta os seus sonhos em realidade, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe a bagagem que você tem, compartilhe tudo que você viveu, a sua experiência, tudo que você sentiu, tudo que você passou, que tornou você hoje. Pegue tudo isso e compartilhe com a pessoa que provavelmente está iniciando uma caminhada. E você, então, pode compartilhar e passar, olha, eu já passei por isso, e a experiência que eu tive foi essa. Talvez não seja a sua, mas se acontecer alguma coisa, fica com um pouquinho dessa bagagem. Então, você pode converter os seus sonhos, você pode compartilhar a sua bagagem dentro da vida e você pode se tornar um companheiro, o companheiro do caminho daquela pessoa. Vamos junto. Naquele momento, um auxilia o outro. Quem são as pessoas que me cercam? E não importa se são pessoas superiores, medianas, inferiores. Eles são meus recursos, assim como eu sou o recurso dele. Então, um estimula o outro. E quando eu cansar, ele me estimula. E quando ele estiver cansado, eu chego perto dessa pessoa e falo, vamos lá,
vamos junto, vamos continuar. Qual é a sua dificuldade? E nesse momento você passa a ser companheiro do caminho. Eu te empurro a hora que você cansar, e você me puxa a hora que eu estiver cansado. Então, eu te empurro e você me puxa. É uma forma de você se tornar o companheiro do caminho do seu cônjuge, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, do seu chefe, enfim, de todo esse recipiente espiritual que existe ao nosso redor, que nós chamamos vida. Esse é o nosso tal, esse é o nosso caminho. E que você seja o caminhante do seu caminho. Como? O Ambi falou, haja com cautela, fundindo os corações. Compartilhe sua bagagem, seja companheiro do caminho e converta os sonhos em realidade. Sonhe com os olhos abertos e veja, sinta aquilo acontecendo em você. Então, primeiro passo do método Caminho Caminhante, a origem do problema, os seus valores, para ver se você realmente vê aquilo como um problema ou não, a maneira como você se posiciona. Agindo com cautela, com prudência, com virtude e, principalmente, fundindo os corações, fundindo sonhos, fundindo conhecimento, transformando o conhecimento do outro no seu, compartilhando sua experiência, sua bagagem, sua caminhada dentro da vida. Depois, então, o Ambi dava um salto dentro do livro do Lao Tse. O Ambi saía do capítulo 49 e pulava para o capítulo 51. E se você tiver no livro, no capítulo 51, ele vai encontrar os aprendizados que vão acontecendo para a gente, os aprendizados que aparecem, que surgem para a gente. O que são os aprendizados? Os nossos sonhos, as nossas realizações, as oportunidades que nós enxergamos e sentimos como uma oportunidade, e a forma como existe, a forma de transformação que existe dentro da integração da minha alma, da minha energia, do meu tal, do meu caminho, com as coisas que aparecem para mim. Ou quando eu apareço no caminho da outra pessoa, a maneira como eu transformo a caminhada dela, como eu integro, como eu agrego, como eu somo, junto o quanto ela soma, agrega e me ajuda na minha caminhada, na minha evolução, no meu processo natural de transformação. Sonhos, realização, oportunidade, transformação. Esses 4 você encontra numa frase de Lao Tse, do capítulo 51. O caminho gera e a virtude cria. Isso é, o caminho espiritual, o seu caminho de transformação pessoal, ele gera. Mas ele gera o quê? Gera oportunidades, gera o próprio caminho. De você ver, puxa, é por ali, não é por aqui. Ele gera. Mas depois que alguma coisa abriu, em que uma oportunidade surgiu, em que aquela porta se abriu, como é que eu mantenho aquela porta aberta? Como é que eu mantenho aquela oportunidade próxima de mim e não deixo passar? Como é que eu pego aquilo e transformo em mim? É quando a gente fala a virtude cria. A virtude mantém aquela oportunidade aberta. Então, a virtude mantém o seu caminho aberto, mantém a abertura do seu caminho. E você pode pensar, bom, então se eu sou uma pessoa que talvez seja polida, seja bondosa, seja prudente, seja consciente, em retidão, séria, sincera, benevolente, enfim, se eu tenho alguma virtude, por que muitas vezes dentro da minha vida algum caminho se fecha? O Ambi, esse filósofo taoísta, usando essa frase, se o caminho gera, se o caminho abre e a virtude mantém aquele caminho aberto, significa que são 2 coisas. O caminho vem de fora, o Ambi falava. O Ambi disse que a oportunidade que vem de fora, o caminho, traz para você uma oportunidade. Mas algo de dentro mantém aquilo aberto. Então, se você pensar o contrário, nesse mesmo raciocínio, por que fecha? Existem 2 formas de fechar. Ele pode fechar pelo lado de fora, que é o próprio tal, ou ele pode fechar pelo lado de dentro, que é a virtude. Então, qual a diferença disso? Se ele fecha do lado de fora, você tem um caminho e, de repente, quando você acorda, você não está mais aqui, você está ali. Por que aquele caminho se fechou? Por que aquele caminho mudou e você, às vezes, não percebeu? Existe o tempo da maturidade, da maturação, onde aquilo amadureceu.
E depois de um tempo, aquilo deixa de existir. Como um aglomerado, como o Ambi falava num dos poemas dele, como um aglomerado de nuvens no céu, que parece que o céu vai chover muito, que vai cair uma tempestade. De repente vem um vento e dispersa todas essas nuvens. Esse vento representa o tempo. Então, existe um tempo em que você pode aproveitar aquela oportunidade, mas como as nuvens no céu, as coisas vão se abrindo. E quando você perceber, o céu já é outro. Já não é mais o mesmo céu que você viu há um tempo atrás. Por quê? Porque amadureceu, dispersou. O vento dispersou. O tempo dispersou. Esse vento representa o tempo. Então, existem oportunidades que surgem na nossa história, mas ela tem um tempo de duração. Ou você está dentro dela, ou você está fora dela. E talvez aquele caminho que você usufruiu, desfrutou, aproveitou, cresceu, amadureceu, ele acabou. Aquela fase acabou. E aquelas pessoas acabaram. Aquela situação se transformou. É o processo natural de mutação, só que do lado de fora. E, de repente, você percebe que as suas virtudes não mudaram, seus desejos, seus sonhos não mudaram, o que mudou foi fora, foi do lado de fora. Mas também pode acontecer ao contrário. Puxa, as coisas de fora não mudaram, as pessoas não mudaram, a situação não mudou. Então, por que eu não estou desfrutando como antes? Porque talvez não esteja no tal, no caminho, esteja na virtude. E a virtude representa você, os seus valores, o seu posicionamento. Eu não gero mais aquela virtude compatível. Eu não sou mais a pessoa certa para que os outros venham até mim. Eu não sou a pessoa certa para estar naquele local. Eu mudei, eu me transformei. Às vezes, a minha percepção de valor se torna diferente. E, com isso, eu não consigo desfrutar daquele local. É como uma pessoa, isso eu ouvi há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, uma menina, ela tinha uma vontade enorme de desfilar numa escola de samba no carnaval. O sonho dela era desfilar numa escola de samba, para ser preciso, no Rio de Janeiro, na Escola da Mangueira. E até que um dia, de forma excepcional, ela desfilou. E ela falou que naquela noite ela se acabou de sambar, ela sambou sem parar. Não era em nenhum carro alegórico, era no chão, sem nenhum glamour, ela era mais uma dentro da multidão, mas para ela foi um grande momento. Porém, aquilo passou. É como se ela tivesse gasto, ela gastou todo aquele sonho. E hoje em dia ela assiste às escolas de samba, acha legal, só que ela não quer mais desfilar. Por quê? Algo dentro dela mudou. A escola de samba está lá, mas o sonho dela já gastou. Ela já não segue mais aquele mesmo sonho. Ela já usufruiu, desfrutou, gerou e sentiu. E agora ela se desconecta. Já não é mais a prioridade, o sonho prioridade. Foi um sonho realizado. Então ela segue adiante. E muitas vezes, usando esse exemplo dessa menina na escola de samba, em que lugar da sua vida, em que lugar da sua história, você, algumas vezes, já gastou, já usou, já desfrutou e não tem mais a necessidade de permanecer naquele local. Por isso, muitas vezes, os nossos aprendizados, eles vêm acontecendo dessa maneira. Então, como é que isso acontece? Porque ou a oportunidade vem pelo tal, ou é mantido pela sua virtude. Se dentro de si aquilo já não faz mais sentido, então você hoje se posiciona de forma diferente, onde você já teve aquele aprendizado, aquela experiência, você agradece, muito obrigado por ter existido, por ter permitido essa oportunidade de eu ter vivenciado, experienciado isso, mas agora eu vou seguir o meu caminho. Muito obrigado, até uma próxima vez. E dessa maneira, ou o caminho amadureceu e mudou, ou você amadureceu e mudou. Ou tal, ou a virtude. Ou o caminho, ou a virtude. E com isso, os seus aprendizados continuam. E você pode olhar para trás e talvez você tenha tido aprendizado na escola, talvez num curso, numa faculdade, num grupo de amigos.
E essas pessoas, esses lugares foram se transformando. Numa linha reta, numa corrente, você vê toda a sua história, mas são fases que elas tiveram início, meio e fim. E depois que ela se recolhe, fica a experiência, os seus aprendizados. E é justamente isso que mantém você preparado para uma próxima etapa da vida. Então, a etapa anterior preparou você. Deixou você com bagagens e recursos para você entrar numa nova fase. E é dessa maneira em que a gente vai seguindo o caminho. Então, a primeira parte, como o Ambi falou, a origem do problema, a percepção dos valores, o posicionamento e, em seguida, os aprendizados. Para depois, então, você chegar numa fase interessante do método caminho e caminhante, que é a sua tomada de consciência. É você perceber a origem de alguma coisa. No capítulo 52, Lao Tse deixou a seguinte frase: conheça o filho e preserve a mãe. Conheça o filho e preserve a mãe. O que o Ambi, esse filósofo, ao ler o que Lao Tse deixou, qual foi a tomada de consciência dele, qual foi a percepção dele, que deixou nas suas anotações? A tomada de consciência representa o momento em que você, toda a experiência que você teve, todo o resultado que você teve, tem uma origem, tem uma causa. E muitas vezes você olha o filho, e o filho é consequência da mãe. Talvez você não tenha um filho, mas você tem uma mãe. Talvez você tenha mais de um filho, mas você também tem uma mãe, ou teve uma mãe. Então, muitas vezes você pode olhar o filho. E o conselho, tanto de Lao Tse quanto desse filósofo, o Ambi, eles diziam, veja a mãe, não veja o filho. O filho é a consequência da mãe. A mãe é a causa do filho, é a origem do filho. Então, todo resultado tem uma origem, toda consequência tem uma causa. Então, não observe a consequência, observe a causa. Então, o Ambi chegava para você fazendo a seguinte questão: de onde vem o seu infortúnio? De onde vêm as coisas que aparecem de forma negativa? Geralmente, quando a gente vê um infortúnio, é o filho, não é a mãe. Qual é a mãe do infortúnio? Qual é a origem do infortúnio? A causa do infortúnio? E, geralmente, a gente encontra como o Ambi falava, uma escolha. Nós escolhemos alguma coisa. E, ao escolher seguir por esse caminho, abandonar todos os outros, fantástico, nós vamos receber tudo que aquele caminho tem para oferecer, nós vamos ter conquistas, derrotas, vitórias, perdas, lucro e benefícios ou subtração, esse mesmo caminho. Mas pode ser que eu escolha esse caminho, e aqui a gente vai encontrar as mesmas coisas: subtração, perda, ganho, vitória, derrota, conquista. Em todos os caminhos nós temos as mesmas coisas. Não existe um caminho que você só ganha, nem um caminho que você só perde. Tem ganhos e perdas em todos eles. Tem vitórias e derrotas. Eu quero abrir mão da minha derrota. Vai ter que abrir mão também da vitória, porque os dois andam juntos. Não tem como sair de um e ir para o outro, dentro desse yin yang, dentro dessa dualidade do mundo. Então, o Ambi falava que toda consequência tem uma origem, tem uma causa. De onde vem o infortúnio? Quem é a mãe do infortúnio? É uma escolha que você fez. Então, quem é a mãe do infortúnio? Geralmente, é a gente. Eu, você, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que veja, que sinta, que escolha. Então, às vezes, o conselho de um Ambi para esse caminho, para a tomada de consciência, é: o que eu preciso escolher? E você pensa, bom, por aqui eu ganho e perco. Por ali eu perco e ganho. Qual é o melhor? Então, você deve buscar a tomada de consciência. E a tomada de consciência representa o porquê que eu estou seguindo por ali. O que eu fui buscar ali? Será que, seguindo esse caminho, eu vou encontrá-lo? Ou, ao contrário, será que eu vou por aqui e, ao seguir esse caminho, eu vou chegar naquele local, naquela conquista, naquele objetivo, naquele sonho? O porquê.
Então, busque o porquê de cada coisa, busque o porquê de cada sonho, e veja se, independente do que vai ganhar ou que vai perder, se lá no final, no processo natural da sua caminhada, se ali você encontra o seu sonho, se tem a sua realização. Você vai perder alguma coisa por esse caminho, pelo outro, você também vai ganhar coisas por esse caminho, pelo outro. Mas qual deles tem o seu sonho na sua realização? Então, busque o porquê de cada coisa. Evite só, dentro dessa caminhada, evite só observar o problema. A origem do problema é o nosso esforço, nosso comportamento, como a gente viu das 3 coisas, dos 3 comportamentos, no qual você pratica, no qual você ora pratica, ora abandona e cria desculpas, e o terceiro que você ignora. Ali é a origem de um problema. E será que ao perder alguma coisa, ao ver que eu estou perdendo alguma coisa, será que eu vou ignorar? Como eu vou me comportar com aquilo que eu vou ganhar? Como eu vou me comportar quando alguma coisa for perdida? Será que eu vou ignorar como homem inferior? Será que eu vou correr atrás como homem superior? Será que eu vou até me esforçar, mas depois vou me acostumar como homem mediano? Então, ali pode ser um problema. De que forma você vai se comportar? Então, busque a origem. Como ele falou, conheça o filho, mas preserve a mãe. Então, observe a origem daquilo que vem para você. Dessa maneira, você encontra uma forma de pegar o Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude, e colocar em prática. Então, você poderia, se a gente tirar toda a roupagem do Tao Te Ching, a gente teria algumas etapas. Veja dentro de si quais são os problemas que você precisa resolver e por que eles aconteceram. Se foi por negligência, se foi por desculpas, ou pela percepção de valor, ou se foi por excesso. E aquilo se tornou um problema. Enfim, observe a origem do problema. Observe em seguida os seus valores. Será que vale a pena eu restaurar? Será que vale a pena eu começar tudo de novo? O quanto que vai... Isso que eu quero é por ego ou é por alma? Aquilo vai acrescentar a minha alma ou vai apenas alimentar o meu ego? E aí, quando você perceber, você vai entender seus valores. Será que vale a pena uma posição, um status, uma patente, um título? Será que eu estou mantendo aquilo por ego ou por alma? Então, você observa, esse problema precisa ser resolvido pelo ego ou pela alma? E entendendo isso, você se posiciona. Bom, então, consciente disso, até consciente dos excessos cometidos, eu agora vou seguir com cautela, como dizia Lao Tse, e vou pegar todos os corações ao meu redor e vou juntá-los. E vou compartilhar a minha bagagem, meu conhecimento, vou converter os sonhos em realidade e vou me tornar um companheiro do caminho de cada pessoa. E também vou assumir e adotar essas pessoas como recursos, como companheiros do meu próprio caminho. Então, eu vou ter uma família, uma comunidade, um grupo, uma tribo, um clã, alguma coisa que me ajude a caminhar. Aquela frase que eu falei, eu te empurro, você me puxa, no momento em que alguém fraquejar. E com isso a gente vai adquirindo experiência, os nossos aprendizados, nossos sonhos, nossas realizações, nossas oportunidades e aquilo que a gente transforma. E você vai perceber que as nossas virtudes é o que mantém a oportunidade aberta, oportunidades essas que apareceram pelo próprio Tao. E podemos abrir ou fechar esses caminhos. Então, quando o caminho se fecha para a gente, é porque aquele caminho amadureceu. Ou quando a gente fica fechado para aquele caminho, onde aquele caminho já não faz mais sentido para a gente, é porque a gente também amadureceu, não o caminho. Talvez ele esteja aberto porque outras pessoas precisam vivenciar aquilo, mas você, já maduro, já consciente, segue em frente, dentro da sua própria caminhada. Esse é o caminho e, ao mesmo tempo, é o caminhante, é o ato de caminhar, o que transforma a pessoa num caminhante, é o ato de caminhar. Então, você continua seguindo, sempre com consciência. E o que é a consciência? É você perceber não o filho, mas a mãe. É você perceber não a consequência, mas a origem daquilo. E você vai perceber não o infortúnio, ou nem a boa fortuna, mas
as escolhas que você fez. E você entender, eu fui a origem daquilo, eu fui a origem da boa fortuna. Por quê? Porque eu fiz uma escolha e funcionou. Eu fui aprendendo, 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 até acertar. Fantástico. Eu não errei. Agora, se foi um infortúnio, por que esse infortúnio apareceu? Porque eu fiz uma escolha. E eu fui aprendendo, 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 ainda não acertei, ainda não cheguei lá, ainda não converti numa boa fortuna. Mas aquilo que aconteceu comigo, não importa se bom, ruim ou mediano, foi feito, é uma consequência daquilo que eu escolhi, de uma escolha minha. Então, busque o porquê das coisas, o porquê de cada caminho. Eu estou seguindo por ali, por quê? Eu estou com essa pessoa, por quê? Eu estou fazendo esse trabalho, por quê? Qual o trabalho, qual é a área da sua vida que você ainda permite que exista, em que você ainda vivencie aquilo lá, mesmo que seja incomodativo para você? Por que isso? Também é uma escolha. Então, observe e tome consciência. Esse é o sistema, é um método chamado caminho e caminhante. Existem vários métodos que esse filósofo taoísta chamado Wan Bi encontrou e desenvolveu dentro do livro do Lao Tse, o Tao Te Ching, o livro do Caminho da Virtude. São vários. E é justamente, hoje eu passei um método. É um método simples para que você possa entender melhor sobre você. Por que as coisas acontecem, e de que maneira eu posso começar a me preparar para uma caminhada. O Wan Bi deixou 25 métodos dentro do Tao Te Ching, que é o que a gente vai passando ao longo de um treinamento. Esse treinamento é a aplicação, é o praticando o Tao Te Ching, é o Tao Te Ching aplicado. Isso é um treinamento grande. O que você viu hoje é justamente um dos métodos, um dos caminhos, e depois, lógico, o Wan Bi pega todos esses 25 e juntam, formando, assim, uma maneira de você criar um estilo de vida taoísta. Ok? Bom, obrigado. A gente finaliza hoje. A gente se vê num próximo encontro dentro da comunidade Zama. Obrigado.